Aleluia, aliás, boa tarde. Hoje é dia 6 de 8 de 2020. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos no Senhor, louvemo-lo por tudo. Aleluia. Vou fazer agora uma oração em línguas e o Senhor Espírito Santo vai nos ajudar e vamos fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Shiriabada maná, Kitarabada shafaná, Piriabá chocoromona, Irrachoropotene, Carabadene. Obrigado, Pai Celestial. Estás a trazer-nos o teu Espírito, o teu poder, tua glória, aleluia, glória ao teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. O hino 210, Arma do Amor, do Inário da Igreja Evangélica. Com a arma do amor, tu não vais falhar. Tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar. Tu não vais falhar. Com o amor tu podes criar. A Deus o Pai tu vais imitar. Com o amor tu podes crer sem duvidar. Tu vais confiar. Com o amor podes perdoar. Com o amor as trevas afastar. Corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Aleluia. O título desta mensagem de hoje é Jesus levou cativo o cativeiro. O Adão e a Eva desobedeceram a Deus. E os seus filhos, vamos dizer assim, a geração seguinte é que sofreu. Mas aqui em Romanos 6, 22, 23, diz assim: mas agora, libertados do pecado, Jesus já nos libertou. Ele levou cativo o nosso cativeiro do pecado. Mas agora libertados do pecado, libertados do diabo, libertados de todo o mal, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Somos livres para servir a Deus, não é livres para fazer mal. Glória a Deus, é para viver em amor. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Então vamos querer continuar a seguir a Jesus e a sermos santificados pela palavra. Santifica-os na verdade. A palavra é verdade, disse o Senhor Jesus Cristo, né? Orando ao Pai. Diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós ficássemos no cativeiro do pecado do Adão, íamos ficar separados de Deus eternamente. Mas agora, pelo menos no meu caso, que recebi o Senhor Jesus como Salvador, eu estou livre do pecado. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo, o libertador, aquele que levou o nosso cativeiro, a nossa prisão, que o inimigo tinha imposto. Então vou ler outra vez, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Portanto, se estamos libertados do pecado, estamos unidos com Deus. Deus é santo. E por fim, vamos ter
a vida eterna. Já temos a vida eterna, aqueles que receberam Jesus. Mas vamos ter que receber um corpo novo. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler agora em Gênesis 3, 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tu fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, graças a Deus que o Senhor Jesus nos libertou. Isto foi o que o Senhor disse ao Adão. Então o Senhor Deus disse à serpente, neste caso foi à serpente: porquanto fizeste isto, foste usado para enganar o homem, maldita serás mais do que toda a fera, porque agora ele tinha que andar sobre o seu ventre, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, vemos que este género de animais, as serpentes, andam sobre o seu ventre. Não têm patas, não têm pés. E depois diz o outro versículo: porém inimizade entre ti e a mulher. Estava a falar neste caso, o diabo tinha usado a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher. E esta mulher referia-se a Maria, que veio a ter o Senhor Jesus. E entre a tua semente, a semente do diabo, das pessoas que lhe obedecem, e a tua semente, entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Portanto, entre a semente do diabo, que obrigava as pessoas a fazerem aquilo que ele quer, tirou-lhes a liberdade para os guiar no mal e no caminho errado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo e a mulher, e entre a tua semente, a semente do diabo, e entre a sua semente, a semente da mulher, que era o Senhor Jesus Cristo. E esta te ferirá a cabeça, entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. Esta a semente da mulher, que foi o Senhor Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. Ora, uma ferida na cabeça é para acabar com ela, não é? E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, ele faria que Jesus fosse crucificado, fosse morto, porque o diabo ia usar as pessoas para crucificar, para matar o Senhor Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo, tinha usado a serpente e a mulher, que era Maria, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, há aqui uma profecia acerca do Senhor Jesus, já no primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 15. Vamos ler agora Colossenses. Colossenses, capítulo 1, verso 10 a 15.
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mas antes, para percebermos melhor, vou Colossenses 1, 3 a 9. Porquanto ouvimos, graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos foi reservada nos céus. Aleluia! Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. É necessário que nós também vamos e preguemos o Evangelho. Então, repetindo, que já chegou a vós o Evangelho, como também está em todo o mundo. Aleluia! E já vai frutificando, como também entre vós, os colossenses, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aleluia! O Senhor disse ao São Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Evangelho vem libertar-nos da fraqueza, aleluia, pelo sangue de Jesus. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. O nosso Espírito está cheio do amor, porque o Espírito Santo derramou o seu amor no nosso Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. É isto que devemos fazer, orar por toda a Igreja. Orar uns pelos outros. Repetindo, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos que eles estavam no caminho certo, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. A palavra de Deus diz que enchei-vos do Espírito. Podemos dizer enchermos do conhecimento do Espírito, já cheios do conhecimento da sua vontade. Pai Celestial, enche-nos, através do teu Santo Espírito, do conhecimento da tua vontade. Enche-nos da tua sabedoria. Amém. Aleluia. Então, agora é que vamos a Colossenses 1, 10 a 15. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Pai, ajuda a agradar-te em tudo, frutificando em toda a boa obra. Amém. E crescendo no conhecimento de Deus. Pai, enche-nos do teu conhecimento através do teu Santo Espírito, corroborados, ou seja, fortalecidos em toda a fortaleza de Deus e da palavra dele, segundo a força da sua glória. Enche-nos pelo teu Santo Espírito da força da tua glória, e enche-nos da tua paciência, da tua longanimidade e do teu gozo. Aleluia. Dando graças ao Pai, damos-te graças, Pai, nos fizeste idóneos, capazes para participar da herança dos santos na luz. Ajuda-nos a sermos santos, a tua Igreja, em todo este planeta. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Obrigado, Pai,
nos tiraste da potestade das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do teu amor. Oh, Rabashori Manini, aleluia. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, aleluia. Shiria Manini, a saber, a remissão dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita. O Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas depois afastou-se de Deus e o diabo o enganou, e a Eva e a sua geração. Shiriamanashanini. Vamos ler aqui em Hebreus 2, 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar, dar atenção com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aleluia! Vamos lembrar de um avião que vai voando, se ele parar, se os motores pararem, o avião cai, e nós precisamos de continuar como convém aqui voando. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém, Pai Celestial, faz que não nos desviemos da Tua Palavra. Tua Palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Roshoromonini, Goroshoropotini, aleluia. Vamos a Hebreus 2, 11 e 15. Porque assim o que santifica, que é Deus, como os que são santificados, que somos nós, são todos de um, somos todos de Deus. O São Paulo diz que tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, tudo é de Deus. Voltando, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, não há outro além dele. Ele é a causa necessária, ele é a fonte da vida, ele é tudo de bom para nós, aleluia. Sem Deus nada existiria, porque ele disse: haja luz, e houve luz. Ribarashonini. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de nos chamar irmãos. Está a referir-se ao Senhor Jesus Cristo. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Porque assim o que santifica é o Senhor Jesus Cristo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Dizendo, chamou-lhe irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Amém, Jesus. Anuncia o nome do Pai à tua igreja. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Senhor Jesus Cristo canta conosco no meio da congregação. Aleluia. E outra vez, porém nele a minha confiança. Amém, Pai, pomos a nossa confiança em Ti, para ficarmos curados, prósperos, abençoados, e tudo para a Tua glória. Aleluia. E depois ainda continua: eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Os filhos do Senhor Jesus somos nós. Aleluia. O Espírito Santo fez que nós recebêssemos Jesus, e nós fomos adotados. Aleluia. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, temos o sangue que vem do Pai,
as moléculas da carne que veio do pai e da mãe. Também ele participou, ele Jesus, das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O Senhor Jesus aniquilou, desfê-lo, e legalmente ele está completamente vencido. Legalmente ele só está aí para um alvo, creio eu, que é fazer que as pessoas escolham entre ele que é o mal e Deus que é o bem. E já está determinado o seu castigo, e ele é tão estúpido que pensa que ainda vai vencer a Deus. Shirabashonine. O que tinha o império da morte, Jesus o venceu. Isto é, o diabo. O Senhor Jesus venceu o diabo. Era chamado valente, mas Jesus é que é o valente. Glória ao Senhor. Estou a ler o título outra vez. Jesus levou cativo o cativeiro. O diabo tirou-nos a liberdade, mas Jesus nos deu a liberdade para servirmos a Deus e não como Adão, que não acreditou nas palavras de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna com um corpo novo como o do Senhor Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Adão pecou e morreu, ficou separado de Deus. O espírito de Adão ficou separado do espírito de Deus. E a Eva, a mesma coisa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, voltando aqui a Hebreus 2, 11 a 15, vamos ler no 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eu participo das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, Jesus fez soma, humilhou-se, e isto aqui no verso anterior, e visto como os filhos está a se referir aos filhos dos homens, visto como os filhos participam da carne e do sangue do seu pai, né? Da célula que veio do pai e se instalou no óvulo da mãe, e visto como filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. O sangue de Jesus o venceu. E ele tenta enganar-nos, querendo trazer doenças, pobreza e todo o mal. Mas os filhos de Deus não devem receber, devem dizer: eu não recebo nada disto. É impossível, eu fui salvo, fui curado, fui abençoado. Eu não estou debaixo da maldição do Adão. Eu estou debaixo da bênção do meu Salvador, Jesus Cristo. Então, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a mim, a toda a igreja e a todos aqueles que há de vir, livrasse todos os com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Graças a Deus que nós não temos medo da morte. Nós sabemos que vamos receber um corpo novo quando o Senhor nos chamar. Aleluia. Hebreus 9, 13 a 18. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, aleluia, que pelo Espírito eterno, o Espírito de Deus, que é eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Aleluia! Jesus nunca pecou, na sua boca não foi achado engano. Irashuriamanine. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou de livre vontade. Quanto mais, aliás, por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Jesus trouxe-nos uma herança eterna. Como eu disse há bocadinho, Paulo disse: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia! Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ora, o Senhor Jesus fez com Deus um novo testamento, e então era necessário que ele morresse por nós. Glória a Shanini Batin, aleluia, glória a Deus. Porque um testamento tem força onde houve morte. É claro, se a pessoa quisesse herdar a herança do pai, que o pai não tivesse morrido, então não havia força. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá esse testamento algum valor enquanto o testador vive? Não, se o pai está vivo, em princípio é assim, né? Glória a Deus, etc. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento, chamado Velho Testamento, não foi consagrado sem sangue. No caso de Moisés, ele fez tudo o que Deus lhe revelou. Foram mortos animais, etc. Portanto, vamos agora ler em Deuteronômio 21, 1 a 8, para ver como é que era no Velho Testamento. Pelo menos uma pequena parte. Ele diz assim, em Deuteronômio 21, 1 a 5. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, devemos pedir a Deus que possamos possuir a nossa terra. A nossa terra que Deus nos deu é uma terra de saúde, de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós temos direito à saúde, à prosperidade e a tudo o que o Novo Testamento diz. Então, quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou. Faz lembrar a história do homem samaritano que levou no seu burro o homem meio morto. Vamos voltar um bocadinho atrás. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até às cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, não tenha puxado com o jugo. Isto representa o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha ninguém humano que o guiasse. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero,
que nunca foi lavrado nem semeado. E ali, naquele vale, degolharão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem. Era Moisés a dizer isto. E para abençoarem em nome do Senhor. Creio que era Moisés. Ou Moisés ou Josué. Em nome do Senhor e pela sua palavra se decidirá toda a demanda. E em Deuteronômio 21, 6 a 9, e todos os anciãos da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Vemos que a palavra de Deus é água, nos lava. E protestarão e dirão, os anciãos dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, o sangue do homem que estava lá caído, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, e que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhes será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Ora, o que nós estamos a falar é que o Senhor Jesus verteu o seu sangue por nós, para que Deus não tenha que nos castigar e possa aceitar-nos. Deus vê-nos em Cristo. Vê que o Senhor Jesus sofreu por nós. Portanto, não somos nós que temos que sofrer. O diabo quer nos enganar, mas nós estamos curados pelas pisaduras de Jesus. Deus não pode mandar o castigo sobre nós, porque Deus é justo e não pode fazer que um crime seja julgado e condenado duas vezes. O Salmo 26, 1 a 6. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado tão bem no Senhor, não vacilarei. Amém, Pai, eu confio em Ti. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. A parte espiritual representada pelos rins e pelo coração. Porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos. Olharmos para o planeta Terra e vermos que Deus criou tudo para comermos, para nos vestirmos, para tudo isso. Devemos ficar contentes, como diz São Paulo, tendo porém comer e vos vestirdes. Deveis ficar contentes, dar graças a Deus, aleluia. Damos graças a Deus pelo pouco, Pai, toda a glória ao Teu nome. Porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na Tua verdade. Obrigado, Pai. Iramarashakanini. Não me tenha sentado com homens vãos, como o São Paulo diz, restai-vos daqueles que dizem de ser irmãos, porém devassos ou parentes, etc. Não me tenha sentado com homens vãos, só dizem palavras vãs. Devemos dizer só palavras que edifiquem o nosso próximo e a nós mesmos. Não me tenha sentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, fingidos.
Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Amém, Pai. Ajuda-nos a não nos juntarmos com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. Amém, Pai. Nós estamos a nossa consciência está inocente, está limpa pelo sangue de Jesus. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ajuda-nos a andar à tua volta, Pai, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Vamos ler em Mateus 27, 15 a 21. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente, neste caso era o Pilatos, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo a que ele quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Sim, aqueles homens, o sumo sacerdote e o outro que o ajudava, tinham inveja do Senhor Jesus Cristo porque não conseguiam fazer. Mas agora Jesus deu à sua igreja capacidade. Ele disse: eu vou mandar o meu Espírito e vós fareis obras maiores do que eu fiz. Mas as pessoas não se querem arrepender e não querem receber o Senhor Jesus Cristo, ficam com inveja até da igreja. O outro versículo: porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, sua esposa, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Esta mulher parecia ser uma cristã, né? Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão, convenceram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, Pilatos disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? Eles disseram Barrabás. O mundo clama a derrota de Jesus Cristo e da sua igreja. Os ímpios nem recebem o Evangelho nas suas nações. Mas arrependam-se, diz o Senhor. Recebam Jesus como Salvador. E então nascerão de novo e serão salvos. Um dia vocês vão morrer e depois o que é que vai ser convosco? Então todos devem arrepender-se. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Vamos ler em Mateus 27, 22 a 27. Disse-lhes Pilatos: que farei de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Mas eu não digo isso, eu digo: seja glorificado à direita de Deus eternamente, com a sua igreja, com o seu povo. Aleluia. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Estavam a ser usados pelo diabo, mas ao mesmo tempo Deus permitiu isto porque Jesus veio para morrer por nós. Então Pilatos, vendo, aqui está, estou-me a lembrar da palavra que Paulo diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus.
O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Gritavam. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, as pessoas gritavam cada vez mais. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão. Para lembrar aqueles anciãos que nós lemos há bocado no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Então o Pilatos lavou as mãos e disse: estou inocente deste justo. Parece que o Pilatos conhecia a história que nós lemos do bezerro que foi morto. Estou inocente do sangue deste justo. Era o que deviam dizer os anciãos lá do livro de pela fé, glória não pai. Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue. Ora, aquele boi, aquele animal que foi morto sem culpa, representava o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Aleluia. E disse o Pilatos, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Até podíamos acrescentar, como os anciãos disseram: nós não vimos, nós não matamos, mas Jesus morreu por nós. Glória ao Senhor. Estou inocente, dizia o presidente Pilatos, do sangue deste justo. Pilatos disse que Jesus era justo, e era, é verdade. Considerai, e a esposa dele também já tinha falado nisso, a esposa do Pilatos: considerai isto, vejam bem o que é que vocês estão a fazer. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Estas palavras não foram ditas em vão. Os judeus têm sofrido muito, têm andado espalhados por várias nações, mas Deus tem tido misericórdia deles. Estas palavras foram terríveis para eles. Eles semearam o castigo sobre eles. Então, o que aconteceu foi que eles sofreram muito já. Então, em Mateus 27, continuando na leitura, e respondendo todo o povo disse: o seu sangue, a culpa da sua morte, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Barrabás representa aqueles que são salvos, porque Jesus morreu por eles. O Barrabás era um salteador, merecia estar preso, mas ficou solto. Nós merecíamos morrer, mas Jesus morreu por nós. Nós merecíamos estar doentes, cheios de dores, pobreza, mas Jesus sofreu isso por nós. Então soltou-lhes Barrabás: Pai, solta-nos toda a doença. Abençoa a tua igreja, solta a tua igreja de toda a doença, de toda a pobreza, de todo o mal. Então o presidente Pilatos soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado.
E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Vamos ler em Efésios 2, 1 a 5. Assim como o Barrabás foi solto, o São Paulo diz: e vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos, separados de Deus, em ofensas e pecados. Estas ofensas e pecados separavam-nos de Deus, mas o Senhor Deus nos perdoou, porque quisemos fazer parte do corpo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Pai, glória ao teu nome. Risharamanini Vadini. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, enganado pelo diabo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Piriashafanani, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Livra-nos, Pai, dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Livra-nos, Pai, da nossa carne e dos nossos pensamentos. Enche-nos dos teus pensamentos e faz que o nosso corpo esteja totalmente dirigido por ti, cheio do teu espírito, o nosso espírito, alma e corpo. E entre os quais todos nós também antes andávamos. Entre os quais todos nós também antes andávamos, perdidos, separados de Deus, dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Deus estava irado conosco, filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique unido com ele, com o Espírito de Deus. Aleluia. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus considerou que nós tínhamos ressuscitado com Cristo, ou seja, tínhamos ficado unidos com Ele. Pela graça sois salvos. Aleluia. Efésios 2, 6 a 8. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O nosso espírito ressuscitou, ficou unido com Deus e assentado nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, é o chefe, é o Senhor que morreu por nós, ressuscitou, aleluia, está à direita de Deus, para mostrar nos séculos vindouros. Já passaram 2000 e tal anos, e o Senhor Jesus fez esta promessa, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pai, te peço que continues a mostrar em todos os séculos as abundantes riquezas da tua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Jesus fez homem, Jesus humilhou-se para nos exaltar, para nos salvar, para nos libertar.
Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus paralisou o diabo que queria manter-nos presos, enganados, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem da vós, não é pelas obras, mas é dom de Cristo. Agora o Efésios 4:8, por isso diz, subindo ao alto, subindo ao alto, eu creio que se refere à sua crucificação. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Shiriamana Kashamanadashine. Vamos ler um hino da Igreja Evangélica, o 212. E não se esqueçam, por favor, de clicar lá na mãozinha com o dedo para cima para dizer que gostaram. Glória ao Senhor. Então peço a Deus que para a próxima seja melhor. Glória ao Senhor. Então diz aqui, a música foi Deus quem criou. O fado cantado a preceito é fogo que arde no peito. A música foi Deus quem criou. Eu louvo a Deus pelas coisas que foram criadas, pelas estrelas do céu a brilhar e por uma guitarra a trinar. Eu louvo a Deus por aqueles que nele confiam, amém, que ponham no seu coração a palavra de Deus em louvor. Agora eu canto para Deus sem me envergonhar, pois Ele morreu por mim na cruz para me salvar. A vida que Ele nos deu é eterna, e para receberes essa luz basta crer em Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam connosco. No nome de Jesus. Aleluia.